boa tarde a você que segue acompanhando a nossa programação. Vamos agora saber os últimos destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 6 de novembro. Ao menos 500 mil moradores da cidade de São Paulo e de outras 24 da região metropolitana continuam sem energia após o temporal de sexta-feira, o que também afeta o abastecimento de água. De acordo com a Prefeitura da capital, cerca de 125 árvores ainda precisam ser removidas com o apoio da distribuidora de energia elétrica. Dito isto, a nova informação é a de que o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo avisou a Enel de que, se houvesse um ciclone extratropical, São Paulo poderia ficar uma semana sem luz. Um problema crônico que não vai se resolver agora e que pode até piorar se mudanças não forem feitas no modelo do setor elétrico. De acordo com o presidente do sindicato, Eduardo Anunciato, para garantir que São Paulo não passe novamente pelo caos enfrentado desde sexta, em que mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz, é necessário avançar em 3 dimensões do problema: investimentos, recursos técnicos e política regulação. E até a repensar a natureza pública ou privada de empresas que prestam serviços essenciais, como luz e água. Bom, e agora o Ministério da Justiça vai notificar a Enel para que a distribuidora dê explicações sobre o apagão e informar qual é seu plano de contingência diante de eventos climáticos extremos, com detalhamento claro das ameaças, a resposta imediata ao problema, os prazos de conclusão, os recursos e pessoal envolvido com a solução do problema e os cronogramas de atendimento imediato e a médio prazo. E os cidadãos que tiveram prejuízo com o apagão podem pedir indenizações. As concessionárias de energia elétrica podem sim ser responsabilizadas, já que a queda de energia pode ter implicações diversas, como desperdício de alimentos e outros itens que dependiam do funcionamento adequado de equipamentos no momento e até queima de equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos. E por isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai sugerir que as distribuidoras de energia indenizem esses cidadãos e comerciantes prejudicados pela demora em religar a luz. O turismo nacional já faturou mais de 120 bilhões de reais neste ano. A estimativa é que o setor deva crescer 11,5%. O Ministério do Turismo informou que o setor já registrou entre janeiro e agosto deste ano cerca de 12 bilhões de reais a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo um levantamento da FEComércio de São Paulo, o turismo nacional acumulou um faturamento de mais de 121 bilhões de reais somente nos 8 primeiros meses deste ano. A pesquisa ainda projeta que o turismo nacional deverá ter um crescimento de 11,5% em 2023 em relação ao ano passado, o que demonstra a recuperação do setor após a pandemia de Covid-19. Segundo a FEComércio, a explicação se deve ao maior investimento dos brasileiros em viagens, o que tende a manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente neste fim do ano. A volta da agenda do mercado de turismo corporativo com feiras e eventos também é um dos motores que alavancam os números. Somente no mês de agosto, as empresas de transporte aéreo de passageiros obtiveram o maior registro de receitas da série histórica, iniciada em 2011. Os números apontam que foram movimentadas mais de 8 milhões de pessoas no período, com receitas que giraram em torno de 4 bilhões de reais, uma alta de 17,1% em relação a 2022. Já entre os meios de hospedagem, o avanço foi de 9,8% e faturamento foi de 1 bilhão e 600 em agosto. As ondas que tomaram a orla do Rio de Janeiro ontem foram causadas porque a cidade foi atingida por uma frente fria entre sexta-feira e sábado e, junto com ela, veio um ciclone extratropical. A força da água que tomou o calçadão e chegou até as pistas das avenidas próximas derrubou tudo o que tinha pela frente. 3 pessoas foram arrastadas para o alto mar. 2 foram resgatadas e um adolescente de 16 anos continua sendo procurado com a ajuda de guarda-vidas, uma aeronave e equipes utilizando motos aquáticas e drones. E vamos agora ao Minuto da Economia desta segunda-feira. O
ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está abrindo a guarda para admitir que no ano que vem o governo não vai conseguir fechar as contas no chamado 0 a 0, gastar só o que for arrecadado. Durante um evento hoje aqui em São Paulo, o ministro admitiu que o atual governo herdou uma conta que a equipe econômica estava pagando, mas não identificando. São decisões da Justiça ou do próprio Executivo. Incentivos fiscais a estados e dívidas de precatórios que o governo Bolsonaro não pagou. Detalhe é que isso todo mundo sabe, que acompanha a economia. O ministro está certo ao tirar estes esqueletos do armário, mas dizer agora que todos foram pegos meio de surpresa não cola. Embora continue insistindo que o governo vai conseguir zerar as contas no ano que vem, Fernando Haddad acabou de começar a pedir desculpas quando admitir que não conseguirá atingir essa meta. Principalmente quando afirmou hoje que, apesar da economia crescer 3% este ano, a arrecadação não vai subir nem 1% e que a necessidade de ajuste não sai da cabeça do ministro. Melhor, então, a gente começar a aceitar as desculpas de Fernando Haddad. As carnes vermelhas, tão comuns ou disputadas no cardápio da maioria dos brasileiros, não são tão saudáveis para quem controla a alimentação pensando na saúde. Segundo um estudo americano, quem consome um bife todo dia corre o risco de desenvolver diabetes tipo 2. O levantamento publicado no The American Journal trouxe a análise dos dados de mais de 200 mil profissionais da saúde que, ao longo de décadas, participaram de 3 pesquisas. E o resultado foi ainda pior para quem consome carnes processadas com frequência, como bacon, salsicha, mortadela ou presunto. Para os especialistas, reduzir o consumo de carne vermelha poderá significar mais tempo de vida. As taxas de incidência da doença não param de aumentar em todo o mundo e os Estados Unidos ligaram o sinal de alerta. São mais de 37 milhões de americanos com diabetes, sendo que mais de 90% tratam da tipo 2. Além do nível elevado de açúcar no sangue, a doença também pode causar danos aos rins, olhos e ao coração. Quem come carne bovina, suína ou de cordeiro todos os dias tem um risco 60% maior de sofrer com a diabetes tipo 2 do que as pessoas que comem ao menos 2 vezes por semana. O estudo não afirma que ela causa diretamente a doença, mas mostra uma ligação entre a quantidade que você consome e o risco de doença. Se você come todos os dias, pode ser uma boa ideia reduzir o consumo. Para o autor do estudo, uma porção por semana é uma boa meta. Enquanto isso, você pode trocar por uma proteína vegetal como nozes e legumes. Mulher exige vários atributos. O principal é ser mãe. Mas existe agora a geração sanduíche, que é formada por aquelas que, além de cuidar dos filhos, de pessoas mais idosas e ainda precisam trabalhar dentro e fora de casa. E, além de todas essas tarefas, precisam buscar o equilíbrio para conseguir conciliar todas as rotinas do dia a dia. Ficam literalmente ensanduichadas. Além do trabalho doméstico, elas são professoras, jornalistas, recepcionistas, entre outras profissões. Elas fazem parte de um grupo chamado de Geração Sanduíche, composto em sua maioria por mulheres com 40 a 60 anos. Elas estão esmagadas por 2 bandas que necessitam de cuidados físicos e emocionais e até financeiros. A expressão, aliás, é conhecida internacionalmente. Uma pesquisa do Centro Pew dos Estados Unidos mostrou que metade dos americanos de 40 anos estão ensanduichados. No Brasil, o termo ganha outros contornos. As mulheres da geração sanduíche foram tema da pesquisa de Jordana Cristina de Jesus, coordenadora do Grupo de Trabalho População e Gênero da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, com orientação de Weimar, em 2016. Elas se propuseram a entender como o fenômeno aparecia no Brasil. Por causa da dinâmica demográfica no Brasil, as pesquisadoras tiveram dificuldades para encontrar mulheres da geração sanduíche. Heloísa Coutinho, de 60 anos, está enrolada em uma delas. Ela tem 3 filhos adultos que demandam algum tipo de cuidado e 2 netos. O terceiro está a caminho. Também é casada e tem a mãe de 98 anos que não mora com ela, mas
a quem sempre ajuda e busca estar perto. Além de ela mesma ser parte da geração sanduíche, Coutinho é psicóloga e escuta relatos de outras pessoas incluídas no grupo. Atende em seu consultório muitos cuidadores, como avós, pais e babás. Ela conta que antes de ter netos, sentia que estava podendo cuidar mais de si e fazer os seus programas. Quando eles nasceram, Coutinho viu a demanda retornar. Vaima afirmou que o cuidado, além do laço familiar, surge também pela necessidade da dinâmica social. Além das características físicas, emocionais e de tempo do cuidado, há também a material, que envolve dinheiro para arcar com remédio, alimentação e moradia. Segundo ela, a situação é mais grave entre a população mais pobre, com mulheres de baixa escolaridade que não têm trabalho bem remunerado. E eu fico por aqui, agradeço a sua companhia. Mais notícias daqui a pouquinho, às 6h30, com Kleber Werneck. Às 10 da noite, eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Jaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Desde já, uma excelente semana. Até amanhã. Tchau.